No vídeo de hoje eu falo sobre a minha experiência com esse livraço sobre Edgar Allan Poe e o seu poema mais famoso, O Corvo. Ah, assim eu bem me lembro, foi no fatídico dezembro, as flamas no soalho ardendo em agonias desiguais, ansiava pelo dia vindouro, buscava em vão o consolo de, entre capas de couro, curar memórias abissais, da rara e radiante Lenore, que entre anjos hoje jaz, a quem verei aqui nunca mais. Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, então, eu trago a minha experiência com a leitura deste livro, O Corvo, de Edgar Allan Poe. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, porque esse livro aqui é muito especial. Então, aproveita para deixar já o seu like, se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo. E vamos falar de livro. E quando eu disse para vocês que esse livro aqui é muito especial, eu digo porque eu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui nesse livro específico. Eu já havia lido o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Gosto muito de tudo que ele já escreveu, já li vários contos dele, tem algumas coisas que vocês vão encontrar aqui no canal sobre esse autor. E quando eu recebi esse livro aqui da Dark Side, eu já fiquei muito animada, porque é um autor que eu gosto, é um conto que eu gostei muito. Falei, nossa, que oportunidade bacana de reler o conto. Mas, conforme eu fui conhecendo esse livro aqui, eu percebi que não se tratava somente do poema. E sim, a gente tem aqui uma obra muito interessante, porque é uma edição comemorativa de 140 anos. Esse poema foi escrito em 1844. Aqui a gente tem, sim, o poema O Corvo, tanto escrito em inglês, quanto com traduções que já foram feitas aqui no Brasil. Então a gente tem aqui o poema escrito na tradução de Machado de Assis, a gente tem aqui o poema escrito na tradução de Fernando Pessoa e também de uma outra nova tradução. Deixa eu pegar o nome da tradutora aqui para falar para vocês. Da Márcia Heloísa, que eu posso adiantar para vocês que foi a tradução que eu mais gostei. Que coisa mais linda. Uma escrita mais rebuscada, sim, mas, nossa, eu viajei quando eu li esse conto nessa tradução aqui. Gostei demais. E esse livro aqui, ele não traz somente as traduções do Corvo, do poema. Conta um pouco da história de Edgar Allan Poe, conta um pouco sobre o momento da vida dele em que ele escreveu O Corvo, que ele ficou ali quase um ano isolado, deixando fluir a sua imaginação, até que ele conseguiu finalizar esse poema, que de certa forma foi uma das coisas que ele escreveu, dos contos, né? No caso aqui um poema que mudou um pouco a vida de Edgar Allan Poe. Esse livro também traz aqui cartas que Edgar Allan Poe escrevia para alguns amigos nessa época. Então a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre a vida de fato desse autor incrível, que infelizmente acabou só sendo reconhecido depois de morto, né? Mas a gente consegue ver um pouquinho de uma fase bem complicada da vida dele. Ele passou por algumas fases muito difíceis, entre outras situações, tanto financeiramente quanto na sua vida pessoal, enfim. A vida dele não foi nada fácil, e a gente consegue ver através dessas cartas que a gente encontra aqui nesse livro, que um pouco da personalidade do próprio autor. Então a gente conhece, por exemplo, eu conhecia Edgar Allan Poe através dos seus contos, através do poema, e um pouco sobre a história, que eu já procurei ler um pouco sobre a vida dele, mas sempre bem superficial. É muito diferente você ler uma coisa escrita por ele mesmo, sobre a sua vida pessoal, sobre quem ele era, sobre o que ele estava
pensando, o que ele almejava na vida dele, o que ele sonhava na vida dele. E isso traz uma proximidade da gente como leitor com o autor. Então, esse foi o grande ponto desse livro aqui. Eu não sei se existem outros livros, deve existir, que tenham algumas informações como essa, mas até onde eu sei, essas são cartas inéditas escritas e traduzidas aqui no Brasil. E, além de tudo isso, a gente tem grandes ilustrações de um artista da época chamado Gustave Doré, que conversou muito com o poema O Corvo. Eu vou mostrar um pouquinho do livro só para dar um gostinho aí para vocês. Gustave Doré foi um artista muito conhecido em sua época. Ele chegou a ilustrar outros livros importantes, como a Divina Comédia de Dante, como Dom Quixote, entre outros. Mas ele acabou se identificando muito com a escrita de Edgar Allan Poe. Ele conseguia captar muito bem o que o Poe escrevia. Então vou mostrar aqui brevemente aí para vocês terem uma ideia das ilustrações que temos aqui nesse livro. Deixa eu ver mais pra cá. São coisas lindas, gente. Conforme você vai lendo o poema, tem essa atmosfera sombria, sabe? Tudo a ver com o poema. Então, aqui nesse livro, a gente, como eu falei, tem o poema para ser lido, tanto na língua original, quanto nas 3 traduções que tem aqui. Mas você também tem trechos desse poema com as suas ilustrações respectivas. Eu achei incrível. Aqui vocês podem ver que tem o poema seguido, né, certinho para se ler. Mas depois a gente vai conhecendo um pouquinho mais dessa história através das ilustrações com os trechos aqui do poema sendo escritos e a gente vendo as ilustrações aqui do lado sobre esse trecho. Então, é muito legal. Eu gostei demais. Eu viajei quando eu comecei a ler esse livro. Eu li num dia só, porque para mim foi muito interessante. Eu gostei muito. É um livro muito interessante. Para quem é fã de Edgar Allan Poe, é um prato cheio. Mas para quem ainda não conhece o autor e tem curiosidade, é uma ótima opção. Aqui você já consegue saber um pouquinho da história da vida dele. Você conhece o poema que mudou a vida dele, que deixou ele tão famoso. E, enfim, é uma porta de entrada bem bacana também para quem não conhece. Deixa eu ver se tem um bem legal aqui para mostrar para vocês. Aqui nesse poema diz o seguinte: o veludo violáceo que a luz banhava assaz, onde a amada encontrará nunca mais. Aqui você lê e aqui você vê a ilustração e consegue entrar melhor no poema. Gente, é uma viagem. Eu achei demais essa experiência de não só ler um poema, mas sim poder ir visualizando de uma forma tão bem representada como eles conseguiram fazer nessa edição aqui. Eu realmente fiquei encantada com esse livro. Aí a gente tem aqui a tradução de Machado de Assis, como eu falei para vocês. Em seguida vem a tradução do Fernando Pessoa também. Então, são 3 vezes o mesmo poema, porém com traduções de épocas diferentes, né? Que são bem interessantes, mas como eu falei, gostei muito dessa última tradução. Achei que deu para sentir bem o que o autor queria dizer com esse poema. Aqui falando um pouquinho sobre Edgar Allan Poe. E aqui no final do livro é que a gente encontra
as cartas que ele escrevia a seus amigos, contando um pouco sobre como estava a vida dele, como sonhos que ele estava buscando, enfim, é muita coisa interessante que a gente consegue vivenciar com esse livro aqui. Por isso eu digo que eu achei um livro muito especial. Eu já tenho alguns livros de Edgar Allan Poe aqui, que são só os contos dele, que tem o Corvo também, e que já tinha chamado a minha atenção. Mas encontrar um livro como esse, que fala realmente um pouco mais sobre aquela obra, é diferente, é muito, muito legal. E com as ilustrações, como eu disse, cartas, tudo isso numa obra só fez com que esse livro ficasse tão interessante. Então, aqui está uma pessoa que recomenda muito a leitura de O Corvo nessa versão aqui. Essa foi a minha experiência com este livro. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam o poema O Corvo, se já gostavam, se já conheceram através dessa edição aqui também, que vale muito a pena, como eu falei, eu recomendo bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, a gente tem conteúdo toda semana. E a gente se vê numa próxima. Até mais!